Olá, eu sou o André. Seja bem-vindo ao canal As Histórias das Guerras. Hoje falaremos sobre a Batalha de Corales e o cerco a Sacramento, na Guerra da Cisplatina. No final de 1825, o Império do Brasil declarou guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata, ou seja, a Argentina. O motivo da declaração da guerra foi que a Argentina estava financiando e apoiando os revoltosos do Uruguai, que lutavam contra o Império do Brasil. Com a declaração de guerra, a Esquadra do Brasil, que estava na região, passou a bloquear os portos argentinos. Mas a esquadra argentina fugiu do combate por 3 meses. A primeira troca de tiros entre as duas esquadras aconteceu em fevereiro de 1826, quando a frota brasileira atacou a frota argentina. A esquadra brasileira era comandada pelo almirante Rodrigo Lobo e era composta por 21 embarcações com pelo menos 160 canhões. A esquadra argentina era comandada pelo almirante Brown, o irlandês, e era composta por 19 embarcações e pelo menos 110 canhões. Do lado brasileiro, as forças eram em sua maioria nacionais, com navios e embarcações produzidas já para a guerra, algumas delas nos próprios estaleiros do Império. Do lado argentino, as forças eram quase que exclusivamente formadas por estrangeiros, formada por barcos mercantes adaptados ou de corsários, principalmente da Inglaterra, França e Estados Unidos. Na manhã de 9 de fevereiro, a esquadra brasileira que bloqueava o porto de Buenos Aires avistou a esquadra argentina tentando furar o bloqueio e atacar a esquadra brasileira pela retaguarda. O almirante brasileiro mandou que os navios levantassem âncora e iniciassem um movimento que simulava uma fuga. Às 10 horas da manhã, com as duas esquadras já em águas mais profundas, o almirante brasileiro ordenou que a esquadra brasileira se virasse, perseguisse e destruísse a esquadra argentina. Nesse momento, as duas esquadras convergiram frente a frente para o confronto real, que teve início às 13h30. Às 14h45, a esquadra brasileira cortou ao meio as forças argentinas, separando-as em 2 grupos. Os argentinos iniciaram uma desesperada fuga, sob pesadas perdas. E o último encontro e troca de tiros começa às 17 horas e dura até às 18h30. Apesar dos danos às embarcações, os argentinos, segundo os jornais de Buenos Aires na época, perderam apenas 6 marinheiros, que morreram, e outros 15 que ficaram feridos, enquanto do lado brasileiro houve apenas uma morte. Era a primeira vez que os argentinos se aventuravam no mar contra o Império do Brasil, e o resultado foi desastroso para eles. O almirante brasileiro, notoriamente conhecido como indeciso, para não se usar palavras mais fortes, abandonou o bloqueio a Buenos Aires e seguiu com a esquadra brasileira para Montevidéu. Do lado argentino, o almirante Brown, desesperado por algum resultado positivo, organizou um ataque de mar e terra contra a colônia de Sacramento. Assim, em 25 de fevereiro, a cidade foi cercada em terra por 400 soldados argentinos, enquanto 6 embarcações com 103 canhões cercaram por mar. Brown enviou um comunicado ao comandante brasileiro, brigadeiro Manuel Jorge Rodrigues, ordenando que ele se rendesse. Manuel respondeu: "A sorte das armas decidirá a sorte dos praças." E nada mais foi dito. No dia 26, a batalha teve início. Por terra, os argentinos tentaram tomar a praça da cidade, enquanto por mar, a marinha argentina abriu fogo contra as 2 baterias brasileiras, que responderam prontamente ao ataque. Ao longo da troca de tiros, um navio argentino, o Belgrano, com 15 canhões, encalhou e tornou-se um alvo fácil da artilharia brasileira, que começou a castigá-lo. Outros barcos argentinos tentaram socorrê-lo e rebocá-lo, mas não só não conseguiram retirá-lo do lugar, como também começaram a ser atingidos. Então, Brown usou artimanha e mandou um sinal ao brasileiro de que queria conversar. Os combates cessaram por pouco tempo, mas o suficiente para os navios argentinos se afastarem. Brown mandou ao comandante brasileiro a seguinte mensagem: "Me parece que é o momento que terá efeito a oferta que fiz ontem. Espero que se decida por render-se, pois senão sofrerá toda a severidade que merece a sua tenacidade." A resposta brasileira foi seca: "O que dissemos está dito." E o combate recomeçou. Os argentinos recuaram, tanto por mar quanto por terra. Durante a noite, uma escuna brasileira tentou chegar ao navio argentino, que ainda estava encalhado, para colocar fogo nele. Tinham medo que, se a maré subisse, o barco se desencalhasse e fosse recuperado. Mas não deu certo. Ao se aproximar, a escuna brasileira passou a ser perseguida por várias embarcações argentinas e fugiu em direção a Montevidéu, onde chegou e avisou ao comandante Lobo sobre o que se passava em Sacramento. Rodrigo Lobo se recusou
apressou a ir socorrer os compatriotas. Disse que se os argentinos atacassem Montevidéu, ele defenderia a cidade. Rodrigo Lobo, assim como Lecor, deixou toda a situação na província cisplatina se tornasse cada vez mais precária para as forças brasileiras. E em 1º de março, os argentinos realizaram um novo ataque a Sacramento, dessa vez coordenado entre Brown, por mar, e pelo próprio Lavagierra, por terra. Após 3 horas de combate, todos os navios argentinos foram avariados e Lavagierra se retira, derrotado. A batalha matou 32 brasileiros e feriu outros 52. Do lado argentino, as baixas foram na ordem de 500 mortos ou feridos. A inatividade de Rodrigo Lobo no comando da Armada Imperial causava desgosto generalizado, pois se em terra o Império lidava com a inferioridade numérica permanente, esperava-se que, ao menos no mar, as iniciativas fossem brasileiras. O próprio imperador, descontente com a atuação do almirante Lobo, ordenou sua substituição, e o novo almirante, também chamado Rodrigo, mas de sobrenome Guedes, ao chegar e assumir o comando, iniciou manobras mais agressivas. E já no mês seguinte, em abril, os barcos argentinos começaram a navegar com a bandeira francesa para tentarem fugir do afundamento, mas disso a gente vai falar em outro vídeo. Então é isso, pessoal. Deixem um comentário sobre o que acharam desse vídeo. E se gostaram, dê aquele joinha e ative o sininho de notificações. E se for sua primeira vez por aqui, já se inscreva no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.